Boa noite, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Estamos no nosso culto de quinta-feira, um culto de explanação bíblica. Temos dado ênfase ao estudo bíblico, mas é um culto tão espiritual quanto outros. Enfim, por conta que estamos abrindo a Bíblia e verificando a palavra de Deus. E estaremos neste mês de maio, estendendo até para junho, sobre a carta aos Efésios. E me cabe falar sobre o capítulo 1, vou dar o pontapé inicial, do verso 1 até o verso 14. Meu tema é sobre a eleição divina. E lembrando os irmãos que estamos na nossa campanha de família nos domingos. Na terça-feira estamos orando por salvação dos familiares. Você que ainda não mandou os nomes dos familiares que você quer que Deus salve, mande para o meu zap particular. Se inscreva no canal, dê o seu like, faça o seu comentário, divulgue esse vídeo. Essas são as informações gerais. Esteja ofertando também nesta obra, você da igreja, você dizimista, você ofertante, não esqueça de semear a sua oferta nesta obra, na nossa igreja. Estamos em construção por conta da legalização do prédio e alguns detalhes da planta, então nós estamos nessa direção, precisamos do teu dízimo e da tua oferta, e então faça isso. Os dados estão aí embaixo e eu também tenho mandado na comunicação da Batista Central os dados de contribuição para transferência bancária, ok? Qualquer dúvida, me escreva com relação a isso. Qualquer pergunta, informação, me escreva no particular. Nós estaremos esclarecendo e somos transparentes nesse sentido. Ok? Então eu vou orar e ler o texto. Estaremos então explanando estas ideias do apóstolo Paulo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, põe as tuas mãos sobre as nossas vidas. Derrame, Pai, o teu poder, a tua unção, a tua graça sobre a nossa igreja. Mantenha as portas abertas, supra todas as necessidades para a tua casa, para a tua igreja. Abençoe as famílias, salve os parentes, salve, Senhor, as pessoas que estão necessitadas de salvação, de conversão. Opera maravilhas no nosso entorno, no nosso meio. Prospera as vidas, prospere as famílias, abra as portas, socorra financeiramente. Vem com teu Espírito, vem com a tua unção, vem com a tua graça, vem com a tua visitação e nos ajude na explanação desse texto bíblico, nas campanhas, nas cartas, nos temas abordados. Nos ajude nesta caminhada de fé, que toda a tua igreja cresça, amadureça, que todos nós sejamos visitados pelo teu poder, pela tua presença. Quebre barreiras de todas as ordens. Visita, Senhor, a nossa política, visita a nossa economia, visita, Senhor, as questões pendentes, visita o clima mundial, visita, Senhor, de saúde, libera, Senhor, entendimento para os cientistas conseguirem decifrar o remédio correto para este vírus. Põe as tuas mãos, livra de toda mortandade, que praga alguma chegue à nossa tenda, que não sejamos atingidos. Deus nos dê graça, nos sustente. Vem com teu poder, com a tua misericórdia, cerca-nos com os teus anjos, com as tuas muralhas de fogo, Senhor. Proteja a tua igreja, estamos no Senhor. O Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é o nosso Altíssimo, o Senhor é o nosso Onipotente. Descansamos à tua sombra. Sê com teu povo nestes dias difíceis, socorra os familiares,
Sê com este chefe de família. Sê, ó Pai querido, em nome de Jesus, libera os ajuntamentos para que estejamos celebrando o Teu nome e contemplando e verificando a Tua palavra, como faremos um pouco mais nesta noite para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 1, verso 1. Acompanhem aí até o verso 14, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Paulo passa por Éfeso na sua terceira viagem missionária. Podemos contemplar esta passagem em Atos capítulo 19. Já haviam cristãos naquele lugar. Ele disputa com pessoas, com judaizantes. No primeiro momento, ensina durante 3 meses na sinagoga. Depois, sofreu resistências naquele lugar e passou a disputar numa escola de um tal Tirano, o nome da pessoa. E ficou por 2 anos disputando, pregando, ensinando. A princípio, no capítulo 19 de Atos, ele trabalha a pneumatologia. O povo daquele local tinha tido a experiência do batismo de arrependimento de João. Paulo estranha aquilo, corrige rota, fala do batismo com o Espírito Santo, do ato da conversão em si, impõe as mãos sobre eles, verso 6 de Atos 19. Eles falam em línguas, houve o prorromper de profecias por conta dessa experiência tremenda e efusiva da salvação, e, uma vez cheios do Espírito, profetizavam. Ocorreram em Éfeso, naquela região, conversões. Por onde Paulo passava, ele deixava o rastro, as marcas do reino, milagres. Verso 11 e 12 vai falar libertações. Em Éfeso, o clima espiritual era terrível. Nós vamos ver nesta carta os pregadores que virão, os irmãos que ministrarão, farão a explanação
E perceberemos que ele usa uma linguagem diferenciada, gerando revelações do mundo invisível. Expressão muito comum de Paulo nesta carta é regiões celestiais. Ele coloca a igreja aí, nessa névoa, nesse status, nesse grau, eclésia, tirados para fora. Ele classifica a igreja nesse degrau. Fala da obra de Cristo com propriedade, confronta as heresias. Verso 19, comenta Lucas, falando de Atos, das artes ocultas que aquele povo se envolvia. E eles vinham confessando publicamente os pecados e denunciando, expondo os livros, renunciando o ocultismo que aquele povo estava envolvido. Então, Paulo fala na carta agora aos Efésios, deixa registrado uma importante declaração das verdades cristãs, úteis para aquele século e para nós também. Depois ele trabalha em toda a carta a unidade, vai falar de salvação, vai falar de eclesiologia, vai falar de família, de posicionamentos, vai falar de postura social, postura ética, e o capítulo 6 ele encerra dando o pano de fundo do conflito, descortinando com relação ao mundo cósmico, espacial que nos cerca. Muito bem. Em linhas gerais, a carta comenta isso. Paulo, então, gera no primeiro capítulo, por certo escreveu de Cesareia ou Roma, estava preso, e no primeiro capítulo ele deixa esse conteúdo, para que a gente entenda o nosso diferencial, em primeiro lugar. Diz o verso 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Temos um diferencial. Sofremos, no bom sentido, este diferencial. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário a Éfeso, ele deixa registrado que somos abençoados, aí está o diferencial. A bênção de Deus, nós somos abençoados por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, somos abençoados pela pessoa mais importante do universo, diz o comentarista. O mesmo Deus que do nada criou todas as coisas, que espalhou as estrelas do céu, as constelações, os universos, estabeleceu fundamentos na terra, está assentado no trono, dirige a história. Esse Deus nos abençoa a minha vida, a tua vida. Então somos abençoados com a bênção mais importante do universo. Não é que você será abençoado, você já é abençoado, o qual nos abençoou. Você está debaixo desta bênção. São todas as sortes. É a varredura completa, é a amplitude daquilo que Deus fez. Nós tomamos posse disso, nós estamos incluídos nisso, que é a salvação em primeiro lugar, que é algo espiritual, que é algo eterno. A ênfase está na ação divina para salvar, e nos salvou. Ninguém pode roubar essa bênção de nós. Nós interagimos e estamos posicionados nas regiões celestiais. O crente está com os pés nesta terra, mas espiritualmente ele se assenta nas regiões celestiais. É a bênção mais importante do universo. É um salto existencial e espiritual à salvação. Então, abençoados pela pessoa mais importante do universo, abençoados com a bênção mais importante do universo,
e abençoados através da pessoa mais importante do universo, que é Jesus. Jesus é o centro da história. Ele é o desejado de todas as nações. Nele há um corte histórico. Por Jesus, nós temos a mediação. Nele se concentra todas as bênçãos espirituais. Por meio dele, dos seus méritos, sua morte, seu sacrifício, sua ressurreição, é que recebemos esta herança eterna. Ele é o nosso mediador amado. Em primeiro lugar, meu irmão, você tem que entender o diferencial que lhe cabe, a qual você está incluído. Valorize isto. Você faz parte desse rol em que interage com o céu, em que você toca o céu, em que você é habitante do céu, predestinado à eternidade. Entenda isso em primeiro lugar. E agora, verso 4 e 5, vamos tentar entender a eleição. Diz o verso 4, vou repetir, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando falamos de eleição, logo associamos a predestinação, uma doutrina denominacional, e ao arminianismo, outra doutrina denominacional. São duas doutrinas divergentes. São duas doutrinas que brigam quase 500 anos. Quando falamos de eleição, estamos falando de predestinação, estamos falando de calvinismo, estamos falando de uma doutrina presbiteriana, em que eles falam que a salvação não se perde. Há uma ala mais flexível, mas há uma ala mais radical. E a outra doutrina que faz oposição é a do livre-arbítrio, composta por Jacobs Armínio, daí constituído do arminianismo, em que se perde a salvação. Então está aqui eleição, há um choque, há uma tensão. São duas doutrinas cristãs evangélicas que se opõem. Mas eu não vou entrar nessa briga. Na briga de 500 anos, ninguém resolveu esse imbróglio, não será eu que irá destrinchar esse negócio aqui nessa noite. Eu quero subordinar essas duas doutrinas à soberania de Deus, porque é uma dialética divina. São duas verdades que se chocam, que se opõem, aparentemente, explicitamente, mas que são duas verdades. E nós encontramos respaldo em textos bíblicos. Não fiz a soma, a conta, não sei quais são os textos bíblicos que estão em maior quantidade, mas vou subordinar as duas doutrinas à soberania de Deus, que é uma outra doutrina, uma outra revelação, tão bíblica quanto esta. E fazendo isso, queridos, quero citar aqui Romanos 9, 21, que diz: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quero dizer com isso que, quando nós pensamos em eleição, eu vou celebrar o mistério, a dialética. Eu vou descansar em Deus. Então, como disse o próprio Calvino, a eleição tem base na soberania de Deus. Ela deve ser analisada do ponto de vista divino. E é isso que eu quero fazer aqui. Vamos descansar nisso, descartando qualquer possibilidade de escolha humana. Eu considero que a eleição, o peso da salvação, está em maior parte nas mãos de Deus. É isso que quero considerar. Mas com base aqui no texto, vemos que de fato Deus é soberano. Então, para louvor da sua glória, Deus escolheu uns para a vida eterna, e para louvor da sua justiça, Deus escolheu outros para a perdição eterna. Esse nó eu não tenho respostas. Só vou, conforme falei,
celebrar o mistério e a dialética divina debaixo da doutrina da soberania de Deus. Então, temos que entender a eleição nesse grau, minimamente neste nível. Ele nos elegeu, ele nos predestinou. Está aqui, é um texto que é mais calvinista, por certo, do que arminiano, mas está aqui em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, e vamos caminhar por esse trilho aqui. E temos que entender também que essa eleição é incondicional. Ou seja, Deus, antes da fundação do mundo, amou o mundo, estabeleceu a cruz, a salvação. Em tese, ele não coloca condições do ponto de vista humano para o homem ser salvo. Ele já estabeleceu a verdadeira condição para a salvação e é divina. E é o sacrifício de Jesus, a expiação através do seu sacrifício no Calvário. Então o mundo está aí, amado por Deus, todos são chamados a esta salvação. Em tese, todos são predestinados à glória para nos tirar, Deus, na vontade de Deus, do status de escravos e nos levar ao posicionamento de filhos. Verso 5 vai falar isso, eleição, predestinação, para que é? Para sermos filhos por Jesus Cristo, pelo estabelecimento do seu consentimento, da sua vontade. Deus nos predestinou para Ele. A escolha divina visa a comunhão com Ele. Esse é o propósito. A essência da vida eterna para todos nós é conhecer a Deus, é andar com Deus, através de Jesus, que é a face de Deus. O plano, a predestinação, a eleição, verso 4 e 5, é para que façamos parte da família espiritual, não só nesta terra, mas eternamente. Ele está falando da doutrina, uma outra doutrina, a da adoção, que é a restauração do nosso relacionamento com Deus, agora como Pai. Nós não mais como criaturas, mas como filhos, e Deus não mais distante, impessoal como um Deus religioso, mas como Pai celestial. E isto ocorreu, diz o verso 5 ainda, pelo consentimento, pela concordância, pela expressão de amor dele, pela vontade dele. O verso 11 trabalha esse propósito, esse plano, essa predestinação divina e eterna para todos nós. Então, a adoção, nós recebemos uma restauração na nossa vida, a qual Deus mesmo nos posiciona como filhos. É a transferência de família. Antes, família das trevas, cujo pai era Satanás, o ambiente de condenação eterna, agora família celestial. Então, se nós temos na justificação, queridos, um ambiente condenatório, porque estamos na doutrina da justificação num tribunal, cujo juiz é Deus e o advogado Jesus, na propiciação estamos no Santo dos Santos, este é o outro quadro, outro clima, contemplando a tampa daquela arca que era o propiciatório, a que houvesse expiação de sangue do cordeiro que tinha sido imolado, para haver a diminuição da ira de Deus e, consequentemente, o perdão liberado. Esse era o clima da propiciação, dentro dos Santos dos Santos, o clima e o cenário da substituição, que era o Calvário, era para que estivéssemos todos nós naquela cruz. Ele foi no nosso lugar. A redenção, o clima é outro. É um mercado de escravos, onde passa o Senhor comprando, comprou a minha vida, comprou a tua vida. Agora, na adoção, qual é o ambiente, qual é o clima, qual é o contexto? É como se estivéssemos na sala da nossa casa, Deus como Pai no sofá e nós em torno dele, celebrando aquele relacionamento, deitando a cabeça no seu peito, algo totalmente amoroso, próximo, afetivo,
A doutrina da adoção gera esse estado. Antes de alienação e hostilidade, agora de aceitação, amor e favor. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, traçando a doutrina da adoção, ele declarou: vocês não são mais escravos, não tenham mais medo, não vivam atemorizados. O Espírito que está em vocês testifica que vocês são filhos e vocês podem chamar esse Deus de Paizinho. E ainda nesse contexto e nessa carta aos Romanos, dentro da doutrina da adoção, porque Paulo escreve aos Romanos, o filho adotivo dos romanos, de um romano, ele tinha todos os direitos e legitimidade, podendo ser até superior ao filho legítimo. Não havia acepção nenhuma. Então Paulo pinça esse clima social, familiar, e escreve com propriedade para falar que em Cristo somos adotados na família de Deus, sem acepção, sem preconceito, sem barreira nenhuma. Então, a eleição nos coloca no colo do Pai. Para todo mundo, está descortinado. A base da eleição, volto a dizer, é Jesus. Temos que entender a base desta eleição. Verso 5 ainda nos predestinou para filhos por adoção por Jesus Cristo. Jesus é o fundamento. Ele estabelece a nossa relação com o Pai. Ele é o nosso mediador, nos reconcilia. Ele é quem faz essa manobra de retorno a que tenhamos comunhão com Deus e de forma eterna. Agora aqui, verso 7, é a outra doutrina da redenção, em quem temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Redenção, preço pago por um escravo. Conforme falei, o cenário é todos nós enjaulados, escravizados, aprisionados, como escravos, e surge o Senhor, uma pessoa potente, rica, e vai comprando este, aquele escravo, e assim é o que está na mente do apóstolo Paulo para falar de redenção. Uma palavra comercial da época que significava preço de soltura, dentro de uma linguagem comercial, de uma cultura mercantilista da época. Redenção, preço pago por um escravo. Então vem Jesus como Senhor e pela sua oferta, qual foi a moeda? O seu sacrifício, o seu corpo, a sua entrega, a sua renúncia. Essa foi a moeda. Ele comprou no mercado de escravos a minha vida e a tua vida. Verso 6 fala que nos fez aceitáveis para Deus. Éramos imperfeitos e somos, no aspecto humano, inaceitáveis, e houve então a redenção, fazendo com que essa barreira de separação, essa distância, esta hostilidade, esta alienação caísse por terra. Deus aplaca em Jesus a sua ira, quita todas as pendências, a culpa, as vergonhas, os medos, porque verso 7 diz: remissão das ofensas, quitação dos pecados, apaziguada toda ira de Deus e liberada a paz desse Deus para que haja relacionamento com este devedor. Então está disponibilizado para todos aqueles que queiram o amor de Deus. Final do verso 7 diz: segundo as riquezas da sua graça. No capítulo 2, depois será pregado, mas está disponibilizado. Capítulo 2, então, Paulo fala que judeus, toda a classe judaizante de todas as eras, e gentílicos, todo o resto do mundo, por causa desta redenção, desta remissão, deste sacrifício, destes dois povos, desses dois homens, a barreira de separação foi quebrada e destes dois povos ele faz um só.
Só há uma forma de se aproximar de Deus, através de Jesus. Em Jesus existe a paz de toda barreira histórica, religiosa, econômica, política, cultural, governamental, institucional. Não há essas facções, fragmentações para Deus. Só há um caminho, só há um processo, só há um meio. Tudo está nivelado em Jesus, para que todo aquele que queira ser salvo seja através da pessoa de Jesus. Verso 10, todas as coisas estão convergidas em Jesus. Redenção, um braço da salvação. Redenção, então, no passado, somos e fomos redimidos por conta da justificação, estamos sendo redimidos por conta da santificação e seremos totalmente redimidos, seremos glorificados. Esses são os estágios da redenção. Na verdade, essas doutrinas estão de mãos dadas, estão amalgamadas, misturadas. Tudo isso a gente fatia numa mente helênica, por conta da cabeça do apóstolo Paulo, mas do ponto de vista espiritual, tudo isso acontece numa efusão, num imergir na experiência da própria salvação com a palavra, com Jesus, com Deus como Pai e com o Espírito Santo como residente. Caminhando aqui, temos que perceber os propósitos desta eleição. O texto vai falar. Por que somos eleitos, predestinados, considerados filhos, galgamos esse status, comprados, libertos, redimidos. Antes tínhamos como Senhor o pecado, Satanás e o mundo. Hoje temos como Senhor o próprio Jesus. Qual o propósito disso tudo? Verso 4 vai falar. Voltemos lá. Para que fôssemos santos. Esse é o propósito. Para que sejamos separados, aperfeiçoados, purificados, andemos em novidade de vida, obras excelentes, segundo a palavra de Deus. Há um jeito específico do cristão viver, há uma uniformidade na linguagem, no pensamento e no comportamento do cristão. É só abrirmos as Escrituras, principalmente no Novo Testamento. O propósito da eleição é para que a gente ande em boas obras, não mais nas obras infrutuosas das trevas, as quais alimentávamos, mas agora em boas obras, e sejamos aperfeiçoados, irrepreensíveis. Temos o livre-arbítrio, mas temos domínio deste livre-arbítrio, livres do pecado por conta da redenção, porque o nosso Senhor mudou, nos tornamos em pessoas transformadas, é uma nova ética, é um novo código ético dentro de nós. Claro, somos imperfeitos como Deus, não somos absolutos, mas caminhamos para libertações contínuas, constantes e reformulações, redirecionamentos, novos comportamentos também contínuos e constantes. Então esse é o propósito. O nosso chamado, a nossa predestinação está em cima disso. Que mais? Verso 8 fala que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Está aí. Como viver, como ser, como agir. É a têmpera de Jesus derramada em nós. Sabedoria, prudência, essa ética que falei, novos comportamentos, novas posturas, novos pensamentos. Então nós temos um jeito certo de viver, de nos relacionar, de granjear as coisas, de conquistar, de semear, de colher. Esse é o propósito da eleição. Que mais temos aqui? Revelação. Verso 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O propósito da eleição é que tenhamos a revelação do mistério. Que mistério é esse? Senão o Evangelho, e o Evangelho é Jesus. O mistério
que para os judeus se compunha nos tipos, nos signos, nos símbolos, nos cerimoniais, nas sombras do Antigo Testamento, em todo o processo ritualístico, tudo aquilo apontava para Jesus. Quando chega em Paulo, na conversão de Paulo, por ele ser sabedor da lei mosaica, ele fala, olha, tudo aquilo que os nossos pais faziam, criam, esperavam, com esse tom de dificuldade para entender, para calcular, para perceber, tudo isso foi revelado em Jesus, o mistério foi revelado. Na pessoa de Jesus, nós temos o esclarecimento total da vida, conforme falei, a santificação, o estilo de vida, a sabedoria, a prudência. Paulo fala nesta carta, capítulo 3, verso 10, pela igreja, e olha o privilégio, queridos, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida entre principados e potestades. É a igreja com autoridade de agir no mundo. Pessoas e no mundo invisível. Anjos e demônios. A gente interage com tudo isso. Somos o elo para proclamar e para transcender a eternidade e interagir com os processos espirituais e eternos. Propósito da eleição. Temos esta revelação de Jesus, do Evangelho. Sabemos o que é isso. Para nós não é mais mistério, para nós já está revelado. E tudo isso desemboca no propósito da salvação, que vai falar o verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido. Então está aqui. Tudo isso desemboca no evangelho. O evangelho está revelado, conforme falei. A salvação para nós descortinada. Somos eleitos, predestinados para a glória. A culpa existencial é eliminada e a condenação eterna foi afastada de nós. Estamos reconciliados com o Pai. Glória a Deus por isso. Eleição. Glória a Deus porque temos a salvação, porque temos esta revelação, porque agimos, vivemos debaixo desta graça salvífica, eterna. Glória a Deus. Celebre isso, meu irmão. Valorize isso. Preserve, dê manutenção a isso. Creia, continue crendo. Graças a Deus que você não tem mais escamas na tua visão. O evangelho para você não está oculto, está revelado. Glória a Deus. Temos que ainda, caminhando aqui, saber da garantia da eleição. Verso 13 vai falar disso. Conforme eu li, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos o selo do Espírito. O selo do Espírito é promessa de Deus. O que significa este selo do Espírito? Fala de uma transação consumada. Todo este processo, nesse capítulo 1, está falando de uma garantia. Está falando que temos segurança, temos proteção, que Deus jamais nos deixará. Sim, conforme falei no início, esse texto é mais calvinista, porque podemos dizer, bom, diante disso, uma vez salvo, sim, salvo para sempre. Podemos ter essa garantia. Eu gosto de pensar na certeza da salvação, não deve ser titubeada nas nossas mentes essa certeza. Então, esse selo do Espírito fala de um direito de propriedade e posse. Deus coloca o seu selo sobre nós porque Ele nos comprou, nos redimiu, nos adotou, somos dele. Propriedade exclusiva. Ele fala de autenticidade, é a assinatura do dono, é selo que atesta de forma genuína, o documento está apontando para tudo isso. É garantia de destino. Verso 14, o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Conforme falou Jesus em João capítulo 14, 1 a 3,
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lo teria dito. Vou preparar lugar para que onde eu estiver estejais vós também. Garantia, selo do Espírito, promessa de Deus. Estamos nele, meu querido irmão, minha querida irmã. O Espírito Santo habita em nós. Louve a Deus por isso. Temos que saber também, caminhando aqui, o tempo desta eleição, desta predestinação. Ora, se o verso 4 fala que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, verso 14, a parte final diz que para louvor da sua glória. E ele vai citando isso mais de uma vez, louvor da glória de Deus. Então nós existimos e Deus quer que a gente exista eternamente na presença dele. E teremos consciência na presença do onisciente. E teremos presença na presença do onipresente. Estaremos diante do Senhor, é o tempo da eleição, queridos. Então nós temos que dar um mergulho, como demos um mergulho na terra. Predestinados antes da fundação do mundo, a gente nasce num determinado dia na história e nós seremos tragados pela eternidade. Entenda isso. O nosso mergulho é esse. Homens e mulheres espirituais predestinados, vivendo uma experiência na terra, peregrinos na terra. Estamos na terra, mas tocamos o céu, conforme eu falei. Verso 10, a parte B diz, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ele fala que nós interagimos. Tudo está convergido em Jesus. É uma dispensação plena, porque estamos na melhor dispensação de todas as eras. Pela graça de Deus, pelo favor merecido, incluídos pela revelação, sem sacrifícios cerimoniais, rituais. Não, é só pela fé, Deus já não inclui. Temos então, queridos, que celebrar o nosso país de origem, que é o céu. Por isso que Paulo fala aos Colossenses, nós temos a mente de Cristo, pensamos nas coisas não da terra, mas nas coisas do alto. Por isso que nós somos cidadãos da glória dos céus, Filipenses 3:20, e esperamos a vinda, o nosso Salvador. Por isso, queridos, que Paulo fala aos Coríntios, somos representantes do reino dos céus, porque somos habitantes do céu na terra, vivendo uma experiência temporal, histórica tão somente, embaixadores da parte de Cristo. Então nós desejamos o nosso país de origem, nós queremos voltar para a glória, o céu foi colocado em nós, há uma ânsia de transcendência total, almejamos os costumes da glória, que lá a qual nós viemos, lá não tem pecado, a gente ainda se lambuza aqui, suja as nossas vestes espirituais, macula a nossa espiritualidade em algum grau, empoeiramos os nossos pés na caminhada da vida com o pecado, mas dentro de nós há uma ânsia pela perfeição absoluta que a glória nos propõe. Queremos viver os valores do reino dos céus lá, mas enquanto isso nós interagimos com os valores do reino aqui, tentando influenciar as pessoas. Por isso que eu costumo dizer que nós, cidadãos deste reino, embaixadores deste reino, nós temos saudades do futuro, porque é para lá que nós estamos indo. Nós transcendemos diariamente, quando oramos, quando cultuamos, quando adoramos neste momento. E eu ouso dizer de forma ilustrativa, com base em 1 Coríntios capítulo 14, que pelo fato de sermos cidadãos desta cidade que está nos céus, da glória eterna, nós até falamos as línguas deste país, mistérios com Deus, conforme vai falar o texto. Queridos, é isso. Entenda esta eleição. E considere tudo isso. O amor de Deus sobre você, a redenção, a adoção, a escolha, a predestinação. Não descarto a predestinação, não descarto a eleição, está revelada aqui. E como consideração final, pelo grande amor de Deus, sem crises de calvinistas e arminianos, conforme falei, não entro aí.
Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele sabe o que faz. Eu quero dizer que todos são eleitos. Pelo amor de Deus. 1 Timóteo 2,4. Quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus opera a salvação em e através de Jesus, por favor e merecido, pela graça. Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é graça, permissão que Deus dá para sermos justos, mesmo sendo pecadores. É graça, é a condição de nós continuarmos como filhos de Deus, apesar de não vivermos esse automatismo ético. Deus é presciente. Salmo 139,16 fala que em substância informe no seu livro foram escritos todos os nossos dias, escritos e ordenados sem que houvesse nenhum deles, predestinados antes da fundação do mundo. E sim, ainda considerando como parte final desta pregação, de acordo com o livre-arbítrio, desde a eternidade Deus elegeu, Deus chamou, predestinou, justificou e glorificou, para que nós caminhemos, parte dele de um lado e a nossa parte do outro. Eu quero dizer que Deus chama, na sua soberania, predestina, justifica, glorifica e faz com que, mediante a este chamado, a gente se integre com a nossa vontade, com a nossa parceria, com o convencimento do Espírito, com a nossa obediência. As coisas são integradas. A vontade de Deus, é isso que eu quero dizer, coincide com a nossa vontade. A gente tem prazer em fazer e obedecer a Deus. Então, crentes genuínos podem até cair, mas não vão cair. Podem até desviar, mas não vão desviar. Podem até se tornar apóstatas, crentes genuínos, mas não vão se tornar apóstatas. Então, a palavra final nesta noite é: do ponto de vista humano, se você colocar muita ênfase na graça, claro, devemos colocar, mas se você colocar muita ênfase na graça e não vigiar, perigo é de você se tornar um libertino. Uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vivo do jeito que eu quiser. Eu vivo pecando à vontade. O perigo é esse. Nas palavras de Dietrich Bonhoeffer, o abusar da graça de Deus. Crentes meia boca, sem conversão genuína, cristãos sem a experiência da salvação, mergulhados nessa doutrina, mergulhados no calvinismo e não em Cristo Jesus, aí pronto. Fazem da doutrina da eleição o abusar da graça de Deus. Então tome cuidado. Eu não descarto essa possibilidade, não. Perigo é nos conduzirmos para uma vida descuidada. Uma pessoa acostumada a pecar, sem ter amputações na vida, sem ter uma conversão genuína, sem vigiar com relação aos comportamentos, se torna um crente negligente. Um crente miseravelmente salvo, um crente libertino, um crente acomodado, um crente morto. Cuidado, a ênfase na graça. Ou se você der muita ênfase ao arminianismo, livre-arbítrio, a autossuficiência, aí é outro perigo. Então busque o equilíbrio aí, meu irmão. Responsabilizar demais o homem, ou você mesmo, homem, mulher, você pode se tornar, no outro extremo, um legalista, em que se apoia na salvação pelas obras, nos méritos humanos, e você sabe que a salvação não está aí. E aí se torna um religioso, um tradicionalista, um opressor, um prepotente, um moralista, pessoa inflamada nas virtudes pessoais. Ah, sou salvo porque eu sou bonzinho, e aí sai num justicismo condenatório com relação a outros crentes. Então busque o equilíbrio. Mergulhe em Jesus. O Evangelho, um mistério que para nós foi revelado. Lute com a carne e celebre a eleição e a predestinação. Eu encerro com 1 Coríntios 10, 12, só para pôr um ponto final. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Olhe para que não caia. Então, persevere
porque você é um predestinado para o céu e para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este texto tão rico. Obrigado por este texto tão esclarecedor. Obrigado por estas verdades. Obrigado por esta consciência. Obrigado por recalcar uma vez mais a salvação em nós. Obrigado, Senhor. Queremos valorizar isso, a salvação, o Evangelho, as verdades em primeiro lugar. Que sejamos pessoas que preguem o Evangelho, que preguem a salvação. Queremos ser a igreja da salvação, a igreja do Evangelho, a centralidade na tua pessoa. Que o Senhor possa eleger, predestinar vidas e mais vidas. Que cresçamos quantitativamente por conta da eleição, da predestinação. Que pessoas venham se agregar a nós por causa desta obra. A obra é tua. Salve as pessoas, salve a nós mesmos. Em nome de Jesus, nos dê a vigilância, para que não abusemos da graça, para que não negligenciemos o comportamento cabível do cristão, para que não nos tornemos do outro lado, na outra polarização, legalistas, opressores, moralistas, tradicionalistas, perfeccionistas. Nos livre dessas polarizações humanistas, em nome de Jesus, e subordinamos, ó Pai, o calvinismo e o arminianismo à tua soberania. Celebramos o mistério disso tudo e te agradecemos porque para nós o Senhor se revelou, para nós o Senhor, ó Pai, aplicou o Evangelho, para nós o Senhor descortinou o mistério que estava oculto antes da fundação dos séculos. Obrigado por isto, Pai, em nome de Jesus, pela eleição e predestinação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.